Na sua pessoa, saudar todos os membros, todos os advogados, nossos valorosos advogados que tanto trabalham nessa comissão de direito constitucional. Gostaria de agradecer também, na pessoa da nossa presidente, Patrícia Vanzolini, pelo brilhantismo do trabalho que vem realizando, demonstrando a força e a representatividade da mulher advogada. Na pessoa dela, parabenizar todos os advogados e advogadas da nossa subseção Bandeirantes. Agradecer também na pessoa da Deise, todos os nossos colaboradores da Ordem dos Advogados do Brasil. Fui gestor da OAB, diretor da OAB, fui tesoureiro, vice-presidente, presidente da subseção de Araraquara, então eu sei quanto é valoroso os nossos colaboradores, né, para que o nosso sistema OAB possa estar funcionando a contento e levando conhecimento a todos e a todas, né? Não só para os nossos advogados, mas nossos estagiários, nossos operadores do direito, nossos alunos também. Deixar uma saudação especial também à minha Universidade de Araraquara, aos alunos e às alunas que eu sei, tanto da graduação quanto da pós-graduação, que também nos assistem e nos acompanham. E agradecer especialmente nosso professor Ricardo. Eu me admirava desde a época da graduação, eu sempre acompanhava o professor Ricardo, vi o seu vasto currículo, né? Se eu for ler o currículo do professor Ricardo, nós vamos ter que marcar umas 3, 4 aulas só para elencar. Então, depois, quem tiver curiosidade, pode entrar no site da UBA, que lá verá o currículo do nosso professor Ricardo. Professor que eu tenho certeza que só que eu já vi, fala fluentemente, lê, escreve, quatro não, 5, 6, 7 idiomas, né? Então eu vejo a facilidade, né, com uma pessoa que detém, né, o conhecimento e que compartilha o conhecimento com as pessoas também, que é o mais importante, né? Uma pessoa de alto nível cultural, uma pessoa culta, né, preocupada com os assuntos que interessam à humanidade, que é o bem-estar da humanidade, o sofrimento do ser humano, que prima pela paz, principalmente pela paz, né? O grande jargão do professor Ricardo, que sem paz não há direito, né? E que realmente já tive a oportunidade de, com certeza, assistir mais ou menos uns de 200 a 300 pronunciamentos do professor Ricardo, desde que eu tive a oportunidade que ele me aceitou no programa dos cursos válidos para o doutorado da UBA, né, da Universidade de Buenos Aires. Sempre que eu vejo que o professor Ricardo vai fazer um pronunciamento, eu lá estou acompanhando. Seja ele na China, seja ele na Holanda, nos Países Baixos, em qualquer lugar lá eu estou justamente para aproveitar e sugar os conhecimentos. E deixando aqui consignado que essa minha admiração pelo professor Ricardo já vinha de mais de 20 anos, e aí eu tive essa grata oportunidade, terminando os trabalhos, né, junto à quinta subseção da OAB de Araraquara, de me inscrever no programa de doutorado. E de lá para cá, não perco uma oportunidade. Os livros do professor Ricardo, tem praticamente todos, né? Os leio com bastante frequência. É difícil não ter um trabalho que não tem uma citação, né? Uma cita do professor Ricardo. Deixar aqui consignados os trabalhos, né? Que o professor Ricardo desenvolve, fora os trabalhos, né? Que o professor Ricardo tem até na ONU, né? Os vários trabalhos, principalmente os trabalhos acadêmicos, esse brilhante intercâmbio, essa oportunidade que ele dá para nós, os alunos, né? O professor Ricardo, ele é o diretor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, é o diretor do programa dos cursos válidos para o doutorado também da Universidade de Buenos Aires e também é o co-diretor do programa de mestrado em cultura jurídica da Universidade de Girona. Fora as outras universidades que eu também já tive, inclusive, a oportunidade de apresentar trabalhos, né, ter os trabalhos, apresentar, quem diria, né, um advogado de Araraquara, né, sair de Araraquara e poder apresentar trabalho na Europa, na Universidade do Chile, foi graças à oportunidade que o professor Ricardo nos dá de forma democrática, né, e dedica seu tempo, né? Dedica seu tempo. Poderia estar fazendo outros afazeres, mas se dedica a organizar congressos para que seus alunos possam, né? De forma humilde, humilde advogado, humilde estudante, poder apresentar um congresso, né? De forma internacional. Então, professor Ricardo, eu gostaria imensamente de deixar consignado em meu nome, em nome da comissão, em nome dos advogados aqui do Brasil, sabedor da sua grande humanidade, do cuidado, do apreço que o amigo tem, né, para com a humanidade, para com
os princípios, né, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, do direito à vida, né? E esse espaço aqui, para a gente, é uma grande honra. Então, sem mais delongas apresentados, eu gostaria de passar a palavra, porque hoje a aula é magna e hoje nós estamos aqui única e exclusivamente para ouvir os seus ensinamentos e poder oportunizar mais uma vez que o grande amigo fale aí com todos e com todas, que eu tenho certeza que após mais pessoas, mais alunos, mais advogados terem contato com o amigo, mais pessoas vão continuar a te seguindo, porque pessoas iluminadas são assim mesmo, né? São aquelas pessoas que têm o conhecimento, que se dedicam, aprendem e compartilham de forma humildemente os seus ensinamentos. Então, professor Ricardo, gostaria de, sem mais delongas, lhe passar a palavra. Estamos ansiosos para mais uma vez ouvir seus ensinamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Tiago, muito obrigado, querido professor Fábio. Se aqui há uma pessoa que está agradecida, esse sou eu, não? Para mim é uma honra enorme estar hoje aqui junto com vocês, junto com todos e todas as pessoas que me estão fazendo a graça enorme de estar a assistir. Eu escuto vocês, meus caros amigos, falar de mim e eu penso que vocês estão falando de outra pessoa, não? Que vocês erraram a pessoa e liram as coisas da vida de alguém mais, que não sou eu. O que sim eu concordo com o Tiago, que aliás é um brilhante jurista, e se ele já teve excelentes apresentações, como ele bem fala, em encontros acadêmicos em muitos países e continentes, não é porque eu tenha aberto nenhuma porta, é porque ele é uma pessoa extremamente capaz, um grande representante da cultura brasileira e de toda a América Latina. Agora, a questão é que onde eu vou concordar com as coisas que meus caros colegas e amigos disseram, onde eu vou sim concordar é na questão do compromisso inabalável com os direitos humanos, com a dignidade de todas as pessoas, com a não aceitação. Eu não vou normalmente, eu vou sempre procurar, até eu me uh, me castigo a mim mesmo quando eu falo de lutar, não? Eu não acho tanto que seja a questão lutar, mas sim a questão não aceitar, não? Em termos que eu pegaria com licença do Mahatma Gandhi, não? Ou seja, não lutar, mas já eu acho que é um começo importante não aceitar. Por exemplo, como falávamos antes da abertura da sessão, não aceitar a homofobia, não aceitar a discriminação, não aceitar o machismo, não aceitar as formas supremacistas, não aceitar os predicados de violência. E já com não aceitar esse simples gesto que tão a miúde não fazemos, e eu estou a me incluir nesse plural, que não fazemos, que é o gesto de simplesmente quando estamos com outras pessoas, mesmo com amigos, e se dizem essas coisas, dizer, desculpem, eu vou embora. Não, não, mas como eu vou embora? Porque eu, no momento em que começamos a falar com desprezo das pessoas porque são LGTB, porque são mulheres, porque são negros, porque são o que seja, eu vou embora. Eu não participo. Ou seja, eu acho que já essa atitude é a atitude que seria suficiente. Porque as pessoas que estão a predicar essas atitudes precisam da retroalimentação dos outros. Quando eles não encontram a retroalimentação dos outros, eles imediatamente deixam
de predicar, pelo menos abertamente, suas ideias. Mas o que eu queria hoje falar com vocês, e eu vou começar por dizer algumas coisas muito brevemente, porque eu fico mais interessado depois no diálogo que podemos ter com os doutores Tiago e Fábio e com as pessoas que integram o nobre público. A primeira coisa que eu quero destacar que seria a grande razão da minha escolha desse tema para nossa conversa de hoje. E a questão de que eu acho que estão fazendo as coisas mal. Eu acho que estamos fazendo as coisas mal no que faz à educação das mulheres e homens que são e vão ser pessoas de direito, operadores e operadoras do direito, nos próximos anos, nas próximas décadas. Eu acho que estamos fazendo as coisas mal, em geral. E eu tenho alguns princípios simples que eu acho que deveríamos pensar um pouco mais. Primeiro e fundamental, o mundo mudou completamente. Completamente. Hoje, as fronteiras continuam existindo. É verdade, e muito. É verdade. No caso do Brasil e da Argentina, é lamentável. Lamentável. Ou seja, é incrível que entre nossos países se deva apresentar documentos, fazer a fila em migrações e dizer, tanto quando um argentino entra no Brasil, quando um brasileiro entra na Argentina, dizer, e falávamos disso com o Tiago pouco tempo atrás, a pessoa pergunta qual é o motivo da sua vinda a Brasil, à Argentina. Então você tem que dizer. Eu me lembro uma vez que eu estava indo para o Brasil, fundamentalmente para dar uma palestra e ter um momento com amigos e amigas. E a senhorita, a moça da migração, me pergunta o motivo por que o senhor vem ao Brasil? E eu respondi, por vir ao Brasil. E ele me disse, não, não, mas qual é o motivo? Meu motivo é que eu quero vir ao Brasil. Esse é meu motivo. E esse motivo deve ser suficiente. E ela consultou com o superior. E o superior disse, deixa ele entrar. Obrigado. Obrigado realmente de coração. Agora, é ridículo. Eu moro uma parte do ano, todos os anos, desde mais de 20 anos atrás, na Europa. Na Europa, eu moro na Catalunha, em Girona, perto da fronteira da França. Eu vou 2 vezes por semana fazer as compras na França. E eu cruzo a fronteira da França, em virtude do acordo de Schengen, eu posso viajar até longe, longe na Europa, sem ter qualquer necessidade de mostrar documentos nas fronteiras. Eu já uma vez pegamos o carro, fomos até Itália e 2 fronteiras, zero de passaportes. Pegamos o avião, vamos para a Holanda, vamos para a Alemanha, zero de passaportes. Perfeito. Então, esse mundo em que nós vivemos hoje, vamos ver, ontem eu peguei o café da manhã na Espanha, anteontem eu almocei na Alemanha. E estou falando exatamente assim, exatamente assim. De fato, eu almocei na Alemanha e peguei o avião na Holanda. Então, o mundo em que hoje eu ministrei aulas por plataforma a alunos que estavam na República Popular da China. Então, nesse mundo que nós vivemos, não há mais espaço para os nacionalismos. O nacionalismo que eu acho que, na sua forma do século XX, foi patológico, é o respeito, o nacionalismo do século XIX. Gerou muito boas músicas, arquitetura, literatura,
e alguns movimentos muito dignos de respeito, como o movimento da independência da Polônia, por exemplo, a integração da Itália, a integração da Alemanha, ou seja, uma coisa interessante e profunda era o nacionalismo do século XIX. Esse nacionalismo interpretado no século XX matou milhões e milhões de pessoas. No século XXI é simplesmente ridículo. Ridículo. É ridículo insistir no nacionalismo em geral. Agora, insistir no nacionalismo nas salas de aula de direito, isso já é viver em outro tempo, ou seja, é ser uma pessoa que está em criohibernação e que, em realidade, não se inteirou de que passaram os séculos, não? Então, nesse sentido, a primeira coisa que eu acho que deve, ou uma das primeiras coisas que eu acho que devem estar presentes na educação dos juristas, das mulheres e homens de direito, é uma coisa que falou o querido professor Tiago: os idiomas. Os idiomas. Eu acho que devemos dar uma enorme importância ao estudo dos idiomas. Não podemos ter advogados e advogadas que falem somente a língua natal, somente, e nada mais, e não os outros idiomas. Pelo menos, pelo menos dois idiomas, e logicamente, gostemos ou não gostemos, tenhamos as ideias que tenhamos, o inglês é a língua franca. Ou seja, podemos estar muito contrários a muitos aspectos dos Estados Unidos. Eu estou em muitos aspectos. Contudo, é indiscutível que se eu quero utilizar as ferramentas da internet, eu preciso o idioma inglês. Porque mais ou menos uns 70% a um 80% do material que está na rede está em inglês. Então, eu preciso conhecer o inglês. E preciso também conhecer os idiomas, por exemplo. Todo advogado ou advogada do Brasil deveria também falar espanhol. E todo advogado ou advogada da Argentina deveria falar português. E a mesma coisa eu falo de Uruguai, de Paraguai, de o resto dos países da América Latina. Ou seja, se alguma vez queremos verdadeiramente trabalhar pela integração, precisamos que toda pessoa na América Latina fale pelo menos as duas línguas, português e espanhol. Quando eu fui nomeado com muita honra como primeiro diretor-geral da Escola da Magistratura do Mercosul, e então no primeiro evento me falaram: professor, aqui já preparamos a tradução. Todas as pessoas vão receber os audífonos para ter a tradução. Eu falei: nada de tradução. Aqui se fala devagar na língua própria, se fala devagar em português, se fala devagar em espanhol, e todos temos que entender o que se está falando. Com a única condição de que se fale devagar. E então, os outros têm que entender o que se está falando, porque estar tendo uma tradução entre português e espanhol, entre espanhol e português, na América Latina é uma vergonha. É simplesmente uma vergonha. Se temos um convidado que fala em russo, então sim, colocamos tradutor. Até em inglês colocamos tradutor, mas não entre nossas línguas. Não entre nossas línguas. Em um segundo momento, será questão de também incorporar o francês, porque temos Haiti e temos as ilhas que falam francês, então seria interessante também incorporar no futuro o francês. Mas, por enquanto, eu acho que espanhol e português são fundamentais. Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental. Segundo, necessitamos universalizar os temas de estudo. Então, temos que não encarar as coisas no Brasil, ou na Argentina, ou no Chile. Não? Então, se vamos falar de direito sucessório, precisamos não falar do direito sucessório brasileiro. Temos que encarar a problemática do direito sucessório e dedicar mais atenção às grandes questões, aos grandes problemas. O que quer dizer que temos que dedicar menos tempo a coisas que hoje estão
à disposição de todo mundo, porque todo mundo hoje quer saber que prazo temos para apresentar uma questão nos tribunais, e isso está nos códigos processuais, isso está nos telefones celulares de todas as pessoas, até hoje no relógio. Não? Então, realmente, dedicar nossa atenção às questões que são universais, as questões são universais, não? E temos que considerar outras realidades. Por exemplo, ignoramos completamente nas faculdades de Direito da América Latina o mundo muçulmano. Não existe. Não existe. Não temos a menor ideia de como funciona, ou seja, eu ouvi já falar a advogadas e advogados com mestrados e demais, cada coisa de como é o matrimônio entre os muçulmanos, que verdadeiramente eu não sabia se estavam falando sério ou brincando. Verdadeiramente. Não temos ideias de como funcionam os sistemas políticos nos países muçulmanos, não temos ideias de como considera a lei, a cultura muçulmana, de como considera a função do juiz, não temos ideia. Agora, acontece que vários milhões de seres humanos no mundo e uma quantidade importante de países são muçulmanos. E tem a cultura muçulmana. Também ignoramos completamente o sistema da China, ignoramos completamente o sistema da Índia, com o qual estamos ignorando a situação jurídica de mais da metade da população do mundo. Assim, simples. Assim, sem mais. Então, precisamos dedicar maior atenção às outras realidades, porque as outras realidades hoje fazem parte da mesma realidade geral em que todos estamos. Precisamos ampliar a visão da bibliografia quando trabalhamos um tema. Não podemos trabalhar apenas com a bibliografia do nosso país em nossa língua. Precisamos ver a bibliografia que se gerou em outros países. Até, às vezes, desconhecemos completamente a bibliografia dos países vizinhos, não? E desconhecemos completamente que o tema que estamos trabalhando, no país que está do outro lado da fronteira, já foi trabalhado muito e com muito boas obras por outros autores. Então, temos que ver, a primeira coisa que eu olho quando eu vejo um trabalho que eu tenho que avaliar, um trabalho de pós-graduação, a primeira coisa que eu vejo é a bibliografia para ver se realmente a bibliografia empregada é uma bibliografia que se abre a outros países e, na medida da possibilidade, a outras línguas também. E um aspecto que o caríssimo Tiago é um grande cultivador, que a necessidade de que os países apoiem e fomentem, e as universidades apoiem e fomentem os estudos fora do país. Isso é uma coisa essencial que eu não vou entender jamais, jamais, jamais em minha vida, como pode ser que o Brasil é o único país do mundo que ataca a saída dos brasileiros para fazer pós-graduações fora do país, especialmente doutorado, que põe objeções, a questão do reconhecimento, o reconhecimento de títulos de doutor não existe, existe apenas no Brasil, nada mais. O título de doutor é universal. O que uma universidade faz no momento dos concursos é dizer, bom, entre um título da Universidade de Oxford e um título de uma universidade desconhecida, privada, de algum país que não sei, eu vou preferir a pessoa que vem com doutorado de Oxford. Perfeito, muito bem. Isso é uma questão de avaliação local de cada universidade. Agora, dizer vou reconhecer ou não reconhecer seu título de doutor, se o título de doutor é um título reconhecido no país onde se outorgou o doutorado, tem que ser reconhecido em todos os países do mundo. Agora, a questão é, em vez de ter um Ministério de Educação que coloca empecilhos no caminho das pessoas que desejam fazer o doutorado na Europa, em outros países da América Latina, onde seja, nos Estados Unidos, onde seja, devemos em nossos países fomentar e incentivar, porque as pessoas que vão estudar em outro país entram em contato com outra realidade, com outra bibliografia, com outras maneiras de ver as coisas, e
isso traz depois uma riqueza enorme para o próprio país. Ou seja, não é ruim para um país que as pessoas estejam estudando a pós-graduação fora. É muito bom, porque incrementa a diversidade, logicamente, se desejamos a diversidade. Depois, a importância que tem hoje ver o direito como fenômeno social. Não ver o direito como simples estudo de leis e de decisões dos tribunais, senão de ver o direito como fenômeno social. A realidade está a bater em nosso rosto todo o tempo. Temos um país que estava encarregado da proteção de outro, que integrava o Conselho, integra o Conselho e presidia, nesse momento, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e esse país invade ao país que deve proteger. Não? E a invasão continua até hoje. O que aconteceu com o direito internacional, com as normas do direito internacional? Pois não se cumpriram. Perfeito. E é o que sim funcionou, a realidade social, a realidade das coisas, que é o mesmo que acontece normalmente. Ou seja, vamos penalizar o aborto. Perfeito, com penalizar o aborto vamos acabar com os abortos. Maravilha, maravilha. Imagine que simples que seria. Não? Por que abortam as mulheres? Por que abortam as mulheres? Por que não estudamos as razões pelas quais as mulheres abortam? Porque vamos achar nos trabalhos que eu fiz, vamos achar que muitas mulheres que abortam não desejavam abortar, mas o problema pelo qual elas abortaram chama-se, com 4 letras, fome. Fome. Ou seja, atacas o fome e tens uma diminuição imediata dos abortos num país. Incentivas as penalizações do aborto e os abortos vão continuar igual, mas vão continuar fundamentalmente para as mulheres pobres, porque a mulher rica não tem qualquer problema, porque ela vai abortar em Miami, e não tem qualquer problema de nenhum tipo, e a mulher que sim vai ter um problema porque vai acabar abortando na casa de uma vizinha, essa é a mulher pobre. Então, a verdade é que temos que olhar mais para a realidade social. O que quer dizer, fundamentalmente, trabalhar com a história jurídica, ver a história jurídica, abrir os espaços para o trabalho da história jurídica, da sociologia jurídica, da economia no direito, análise econômica do direito e, fundamentalmente, também a antropologia jurídica, que é fundamental. Isso não quer dizer que eu pense que os juristas devem ser antropólogos, de nenhuma maneira, mas que se deve abrir a mente a isso. Eu acho que se deve recuperar nas faculdades de direito aquilo pelo qual, séculos atrás, nos chamavam de letrados. Não? Hoje não somos letrados nem letradas. Hoje somos outra coisa. Então, eu acho que devemos, nos estudos de direito, recuperar a profundidade, sair da superficialidade que caracteriza nosso tempo, recuperar a profundidade e recuperar a cultura geral. Recuperar a cultura geral. E isso não se faz aprendendo códigos de memória. Isso se faz indo para a filosofia, para a história, para outros campos. E quando falo de filosofia de verdade, não apenas de hermenêutica ou de filosofia jurídica. O homem e a mulher de direito devem ter algum contato direto com os grandes filósofos da história. Devem ter um contato direto com Aristóteles, com Platão, com Marx, com todos os grandes filósofos, com Comte, com todos os grandes filósofos e filósofas que houve na história. Uma coisa que o professor Tiago está desenvolvendo muito bem, com muito sucesso, é que devemos olhar para o lado das artes, porque as artes são uma expressão cultural, uma expressão social, onde o direito está extremamente envolvido.
pensemos apenas no cinema, na televisão, nas séries de televisão, pensemos em muitos aspectos, pensemos na função, por exemplo, que teve a música, isso foi tratado muito bem por um genial professor brasileiro, Nelson Januário Neto, que a questão da função que teve a música durante a ditadura militar no Brasil como uma força de resistência dos direitos fundamentais durante a ditadura. Todo mundo conhece o episódio de Geraldo André, todo mundo, e quando eu morava no Brasil, na época da ditadura militar, quantas vezes com rapazes e moças jovens daquela época com o violão pela noite, lá cantávamos quase com lágrimas nos olhos. Hoje me aparecem lágrimas nos olhos quando eu a canto. Cantávamos Caminhada, para não dizer que não falei das flores, não? E às vezes, nos momentos em que dizíamos caminhando e cantando, sozinha a mão esquerda ia para cima, não? E sozinha, não? Nem se precisava pensar, não? E a verdade é que temos que abrir as mentes, as mulheres e os homens de direito. E sempre, eu acho, no centro, no sol do nosso sistema, estudar os direitos humanos. E lembrar uma frase, porque dizem que eu sou moderno na pedagogia, e eu sou a pessoa mais antiga e mais clássica que existe na face da Terra. É interessante que Marx pensava da mesma maneira, não também. Eu venho de estar na semana passada na casa de Marx, em Trier, na Alemanha, ou seja, que estou muito renovado nessa questão. E a verdade é que somos muito clássicos. Eu sou fanático de Paulo Freire, não? Uma das distinções que eu mais amo é que eu recebi no Brasil, eu tive a honra de receber a medalha Educador Paulo Freire no Brasil, em Salvador. E eu sou fanático de Paulo Freire. E Paulo Freire, por exemplo, que todo mundo diz que moderno, que moderno. Paulo Freire era a reencarnação de Sócrates, não? Até era parecido fisicamente, não? Com Sócrates. Tinha todas as características que Platão e a Aristófanes lhe dão a Sócrates, não? E ele falava sempre que ele estava recuperando a maiêutica, ou seja, ele estava recuperando Sócrates, não? Às vezes se acha que se é muito moderno, quando na realidade o que se está fazendo é dizer voltemos às raízes de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Então há uma frase que está no direito romano, está na compilação de Justiniano, e foi uma frase que inspirou uma frase maravilhosa do grande baiano Augusto Teixeira de Freitas, que tanto influiu nos códigos do século XIX em toda a América Latina. E a frase é: lembra que todo o direito foi construído para o ser humano. Não? E Teixeira de Freitas dizia: lembra sempre que as leis foram feitas para o ser humano e jamais o ser humano para as leis. Não? Então, eu acho que nossa centralidade, nosso sol, nosso coração tem que estar sempre, não no estudo das leis, mas no estudo do ser humano. Isso é o que eu queria dizer para começar. Perdão se eu me estendi um pouco demais. Não, não. Agora estou à disposição das perguntas. Sim, maestro. Muito grato. Eu gostaria de fazer uma menção à nossa colega, a nossa colega Sandra, está nos acompanhando, a Sandra Lima, que também faz um excelente trabalho, que é
a questão, né, de fazer esse comparativo, né, do direito, da arte. Eu, sinceramente, fui aprender, né, que guardava a correlação do direito com as artes, foi ouvindo os magistérios, né, do professor, e eu achei que era magnífico, né? Eu até quando assistia, principalmente filmes, novelas, né, principalmente temáticas, livros, de romances, e eu entendi que só eu tinha essa visão. Depois eu comecei a entender que não, que realmente guardava-se, né, essa, essa relação. E depois das considerações também do nosso professor Fábio, eu gostaria que o senhor pudesse abordar um pouco essa questão. Se me deixas uma coisa bem pequena, eh, há casos muito claros na história do Brasil. Eh, tudo indica, tudo mostra que foi depois da leitura do romance Mota Coqueiro ou Apenas de Morte, de José do Patrocínio, que o imperador Dom Pedro II indultou todos os casos de pena de morte. Ou seja, até esse momento, ele jamais tinha intervindo nos casos de pena de morte. E depois de ler o romance de José do Patrocínio, ele, evidentemente, o romance Mota Coqueiro ou A Pena de Morte lhe influiu tanto com a ideia de que Mota Coqueiro teria sido condenado depois de um processo completamente ruim, e lhe levou à ideia de que a condena de morte era suscetível de matar alguém sem razão. E a partir desse momento, ele vai, de fato, ele vai terminar com a pena de morte no Brasil. Não de direito, mas ele vai, em todos os casos, colocar o direito imperial de modificar a pena de morte por prisão perpétua, não? Ou seja, temos muitos casos concretos na história brasileira, muitos casos concretos, a influência na abolição da escravidão do romance Escrava Isaura, não? O romance Escrava Isaura, mesmo que é um romance terrivelmente racista, não? Partindo da questão de que Isaura eh, eh, apaixonava os homens porque era muito bonita, porque não se notava que era negra, não? Isso fala Guimarães clarissimamente, não? Ou seja, a beleza de Rousseau de Isaura estava em que ela não Isaura, que ela não parecia negra, não? E agora o romance vai ter uma influência na abolição da escravidão. Ou seja, que a questão das artes não é uma questão voadora, assim, completamente. É uma questão que tem muita realidade, não? Desculpa, Tiago, desculpa ter interrompido. Ah, a colocação que eu ia fazer era justamente para isso, o senhor fazer esse paralelo, né, do direito e das artes, né, para nos exemplificar os casos, né, onde nós poderíamos fazer as defesas, né, dos valores humanos, justamente utilizando das artes. A nossa conexão de pensamentos está alinhada. Bom, eu sempre gosto de mostrar o caso do famoso quadro brasileiro de Independência ou Morte, não? Que vocês o têm lá em São Paulo, o quadro Independência ou Morte, que é um plágio de um quadro francês de Napoleão, não? Onde a imagem de Dom Pedro I está colocada no local em que está Napoleão, no quadro francês, não? E é muito interessante porque eh, essas construções depois se transformam em realidades, não? Então, quantas vezes temos armado construções no direito a partir de eh, construções artísticas? E Brasil, um país que tem uma história literária impressionante, com a presença de muitos advogados
ou pessoas formadas em direito escrevendo romances, não? É, começando por meu adorado Jorge Amado, não? Que estava formado em direito. Ele jamais, que eu saiba, ele jamais atuou como advogado, mas ele sim atuou como legislador pelo Partido Comunista Brasileiro. E o caso mais famoso é o romance, o muito conhecido romance Capitães da Areia, onde, segundo algumas testemunhas, especialmente a viúva dele, o famoso estudante de direito que aparece e que está junto com os capitães da areia, estudando os capitães da areia, e tem características físicas semelhantes às características físicas que tinha Jorge Amado na sua juventude. E Zélia Gattai sustentava que que Jorge Amado lhe tinha falado que esse tinha sido ele, que ele tinha sido o estudante de direito que esteve com os capitães da areia. A verdade, não temos evidência disso, mas o que sim é indiscutível é que tu não podes trabalhar a questão da delinquência juvenil no Brasil sem ler Capitães da Areia. Ou seja, eu rejeitaria um trabalho de pós-graduação sobre a criminalidade juvenil no Brasil que não tivesse nenhuma cita de Capitães da Areia. Então, digamos, são coisas que são muito importantes. Vamos ver, se falamos do direito matrimonial brasileiro, ou direito matrimonial em geral, e não falamos de Dona Flor, estamos cometendo um erro muito grande, porque Dona Flor é, em grande medida, um tratado sobre o matrimônio escrito por um jurista, não? E é um tratado sobre o matrimônio muito discutível em muitos aspectos. É interessante voltar a ver, para aqueles que não querem ler de novo o livro, porque o livro é gordo, mas é interessante voltar a ver o filme, o famoso filme com Sônia Braga, com José Wilker, o grande José Wilker, no papel de Vadinho. Porque é interessante, porque quando eu vi o filme, quando foi a estreia do filme, eu não me tinha dado conta da questão terrivelmente misógina que tem o filme e do incentivo da violência de gênero que tem o filme, não? E que tem o livro, por sua vez. Então, é muito interessante quando falamos da violência de gênero dentro do matrimônio, que é a maior de todas. É muito interessante a questão de como Jorge Amado mostra a relação de Vadinho e Dona Flor. Vadinho bate muito forte em Dona Flor. Vadinho estupra Dona Flor, não? E Vadinho aproveita Dona Flor, vive do trabalho dela. Ele está de farra todo dia, todo o tempo, e ele vive do trabalho dela como professora de culinária, não? E, e é muito interessante porque, ao mesmo tempo, Jorge Amado faz um trabalho maravilhoso de gerar em nossa psicologia, falava de psicologia, Tiago, em nossa psicologia, gerar uma simpatia por Vadinho. Ou seja, todo mundo, depois de ler Dona Flor, todo mundo quer ser Vadinho, não? Ninguém quer ser o farmacêutico. Ninguém quer, não? É o farmacêutico com seus pijamas e demais. Ninguém quer ser o farmacêutico. Todo mundo quer ser Vadinho. E Vadinho, e o farmacêutico, é um homem que respeita muito a Dona Flor, que a trata maravilhosamente, com muito carinho e demais. E Vadinho é um sujeito realmente terrível,
terrível nas suas atitudes para com sua mulher. Então, é muito interessante trabalhar a partir das obras artísticas, trabalhar nossa relação com o direito, não? Nossa situação como seres no direito. Maestro, o professor Fábio, se me permitir, nós temos duas perguntas pelo YouTube. Posso passá-las ao professor? Claro, com certeza. Maestro, a nossa, a nossa aluna, a Cintia, ela parabeniza, né, sabe as palavras, e ela faz uma pergunta aos TED: como incluir arte no dia a dia de um magistrado, né, de um juiz e sua assessoria, né, em momento de metas, né, e de produção em massa, e se a inteligência artificial poderá auxiliar nessa mudança. Bem, primeiro, a pergunta é excelente em suas duas partes. A resposta a resposta realmente séria levaria 3 horas, pelo menos. Eu vou procurar ser breve, com o risco de ser superficial. Eu acho que os magistrados, talvez, são as primeiras pessoas que deveriam cultivar a questão de ver o direito nas artes. Porque, muitas vezes, quem está no centro das questões artísticas, romances, filmes, obras de teatro e demais, é um magistrado, não, ou uma magistrada. Pensemos, sem ir mais longe, pensemos no Mercador de Venécia de Shakespeare. Não? É interessantíssimo porque, como vocês se lembram, o problema é resolvido, o problema que ninguém sabe como resolver, do documento que assinou Shylock, é resolvido por uma mulher que aparece fantasiada como um homem e que se apresenta como um juiz, porque naquela época, no século XVI, uma mulher não podia ser juíza, pelo menos não dessa maneira, mas ela é Pórcia, todos sabemos que é uma mulher, que está disfarçada de homem, e ela é a que traz a solução do problema. Não? Então, é muito interessante de muitos pontos de vista. Mas a questão hoje, por exemplo, eu, numa palestra que eu tive a honra de dar na Espanha, um pouco tempo atrás, eu trabalhei, por exemplo, como nas séries de televisão e nos filmes da Espanha das últimas décadas aparece muito a juíza. Aparece muito a juíza, a mulher juíza. E a problemática que a mulher juíza tem pelo fato de que ela deve, a diferença do homem juiz, ela deve também estar a se ocupar da sua família, dos seus filhos. O homem juiz não aparece jamais nos filmes preocupado com seus filhos, preocupado com... Agora, a mulher juíza tem que estar ao mesmo tempo falando com a empregada. Não, não, não. Tem que comprar alface para a salada de hoje. Não, sim, hoje deve limpar a sala de jantar, porque hoje temos convidados, ok? Então, atendendo os filhos, não, menina, não, eu já te falei que não vais ir ao aniversário de tal e demais, e ao mesmo tempo resolvendo os casos nos tribunais, não? Então, é muito interessante porque aparece agora, a finais do século XX e no século XXI, a problemática da mulher juíza, que é uma problemática muito interessante, porque a mulher é juíza e, ao mesmo tempo, continua sendo a mãe, continua sendo a chefa do lar e demais, e o homem se bota a toga e acabou o lar, a questão dos filhos e demais. Não? E a mulher não. Então,
Eu acho que a questão, no caso dos magistrados e magistradas, é muito interessante até como exercício de reunir-se ou de pensar sobre a magistratura e a atitude das pessoas que têm a altíssima função de atuar como juízes. E o caso da inteligência artificial, primeiro fundamental, muito cuidado com a inteligência artificial, porque eu ministrei uma palestra um mês atrás, mais ou menos, em Santiago de Compostela, na Galícia, sobre a questão da inteligência artificial nos tribunais. A inteligência artificial, sob a forma do chat GPT, apareceu um ano atrás e já teve uma quantidade de problemas nos tribunais. Nos Estados Unidos, especialmente, mas também na Inglaterra, na Nova Zelândia e em outras partes mais, já houve uma quantidade de advogados penalizados por utilizar inteligência artificial, magistrados que tomaram o caso da inteligência artificial para anunciar os advogados que tenham muito cuidado em utilizar a inteligência artificial, porque o problema é que a inteligência artificial não reconhece a realidade, simplesmente porque não funciona dessa maneira. É um programa de diálogo e não é um programa que esteja dedicado a reconhecer a realidade. Então, a inteligência artificial pode perfeitamente, como aconteceu nos Estados Unidos, como no caso Cohen, pode perfeitamente inventar decisões dos tribunais que não existem. Agora, essas decisões normalmente vão ser, sim, absolutamente concordantes com as decisões que sim existem. Ou seja, normalmente a inteligência artificial não vai jamais gerar uma decisão que seja contrária ou contraditória com as decisões que esse mesmo juiz ou esse mesmo tribunal já tem dado. Mas o que sim é interessante é que a inteligência artificial vai inventar completamente outras decisões que vão parecer verdadeiras, mas que não existiram, jamais. Até vai inventar o nome das partes, ou vai inventar normalmente a partir dos nomes das partes que sim houve. Não? Então, a inteligência artificial pode ser interessante, sim. Eu acho que a inteligência artificial é fundamental em muitos aspectos e no aspecto artístico é muito interessante. Eu faço muitas vezes os exercícios que eu peço aos meus alunos nos cursos de pós-graduação e de graduação, às vezes também, é que trabalhem com a inteligência artificial, pedindo, por exemplo, uma história a partir de determinados dados, uma história e depois criticar que coisas são verdadeiras e que coisas não, ou um trabalho sobre determinada questão jurídica e depois criticar a resposta do ChatGPT, não? Ou seja, que sim, eu acho que a inteligência artificial não é nossa inimiga, não é o final das aulas de direito ou coisas assim que eu já ouvi em muitas faculdades de direito durante o ano que passou, mas eu acho que o que sim devemos ter é muito, muito cuidado com a inteligência artificial. Graças, maestro. A Sandra, nossa querida colega Sandra Lima, também enviou uma pergunta. Os termos utilizados na contemporaneidade contribuem para um novo paradigma no direito. Desconstrução, descolonização e desnaturalização. Devem ser palavras de ordem no século XXI? Sim, eu acho que o século XXI é um século, de fato, muitas dessas palavras em realidade estão originadas no século XX, não? Eu acho que o século XXI é um século em que estamos realmente numa situação que jamais a humanidade teve antes. É a primeira vez que temos diante de nós a possibilidade concreta, muito concreta, de nossa extinção. É a primeira vez, até quando acabou a Segunda Guerra Mundial com o horror de Hiroshima e Nagasaki e depois a explosão em Cazaquistão da União Soviética, até
nesses momentos, ainda não tínhamos o poder de destruir o mundo. Tínhamos o poder de causar muito mal, muito, muito mal, mas não destruir o mundo. Hoje temos, de muitas maneiras, o poder de destruir o mundo e, além disso, estamos olhando como estamos destruindo o mundo através da alteração do clima, através de totalmente irresponsável maneira em que empregamos os recursos naturais e não estamos verdadeiramente preocupados em geral. Então, o que acontece muitas vezes é que as mulheres e homens de direito, e aqui eu vou dizer uma coisa, que a Sandra vai me entender, eu acho que é mais as mulheres que os homens, né? Eu acho que mais. Eu poderia falar um tempo, mas não temos, sobre por que eu acho que a questão da proteção do ambiente é uma questão que está muito mais nas mãos das mulheres juristas que dos homens juristas. Mas a verdade é que há muitas mulheres e alguns homens de direito começam a estar preocupados porque, por sua formação, por sua visão e demais, começam a ter em consideração que estamos no que os americanos chamam extinction event, não? Ou seja, estamos diante da possibilidade da extinção da nossa espécie e realmente eu acho que isso, nas mulheres e nos homens de direito, algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, leva a repensar tudo. A repensar tudo. Ou seja, não existe nada mais importante que isso. Nada mais importante que isso. Porque se nós estamos falando coisas muito bonitas e leis de diferentes coisas e demais, mas temos concretamente hoje, temos a situação de que dentro de 100 anos não sabemos realmente se o mundo vai poder continuar a ser como o mundo que nós temos agora. Muito, muito sérios cientistas, muito sérios. Eu conheci um no ano 2007, quando eu estava dando aulas em Zurich, na Suíça. Eu conheci um inglês, uma das pessoas principais que estudam a questão da situação climática do mundo, e ele estava verdadeiramente, eu acho que estava louco. Ou seja, eu acho que o conhecimento que ele tinha do que estava por acontecer, e estamos falando do ano 2007, não? E o conhecimento que ele tinha do que estava por acontecer praticamente levou ele à loucura, não? Ele não viajava de avião, por exemplo. Ele não viajava de avião. Ele utilizava bicicleta, normalmente, para tudo o que era possível. E estava realmente era difícil falar com ele, não? Estamos falando de um dos maiores cientistas na questão de mudança climática. A verdade é que não existe nada mais importante que isso, porque em realidade estamos destruindo o mundo, não? E estamos contribuindo a matar seres humanos em todas as partes. Ou seja, temos hoje guerras que são atroces, não? Que estão acontecendo, não? Temos atentados terríveis em todos os momentos. Eu, agora na Europa, ficava junto com minha companheira, ficávamos espantados. Por exemplo, hoje, em todos os monumentos históricos importantes, tens um exército de policiais e de caminhões e carros da polícia e demais. Então, todo mundo está morto de medo, porque ninguém sabe quando e onde vai ser o próximo atentado. Então, e realmente as mulheres e os homens de direito, muitas vezes por nossa formação e por nossa tendência às questões sociais, estamos entre as pessoas que mais nos damos conta da situação. Então, sim, eu acho que no século XXI
estamos tendendo a criticar e a repensar muito as coisas, incluindo a democracia e demais. Ou seja, quando a democracia leva ao governo a pessoas não democráticas, como o caso de Donald Trump nos Estados Unidos, Javier Milei na Argentina, Jair Bolsonaro no Brasil, Giorgia Meloni na Itália, e mais, e mais, e mais. Em qualquer momento, Marine Le Pen na França, Putin na Rússia, e demais, e demais, e demais. E realmente, até a democracia, que era um dos grandes valores aceitos no século XX, na segunda metade do século XX, hoje entra em uma fase de crise, não? Porque hoje, verdadeiramente, cada vez dizemos bem, sim, a democracia, mas a democracia que traz antidemócratas aos governos, pessoas que depois te fazem um movimento armado de pessoas para evitar a eleição do seguinte, não? Que pensa em golpes e coisas assim. Então, realmente, até a democracia, hoje, que era um valor indiscutível na cultura ocidental, na segunda metade do século XX, hoje até a democracia está em dúvidas, não? Então, é uma coisa. Depois tens governos como hoje na Argentina, ontem no Brasil, com Bolsonaro, pessoas que quase ganham, como Cast no Chile e demais, que acham, por exemplo, que a questão de gênero é uma ideologia, que é uma coisa que não se deve considerar, e realmente começas a pensar, nossa, eh, podemos realmente considerar a democracia como um valor fundamental, primário, prioritário, e com esses critérios depois defender a pessoas que atacam tudo o que foi construído. Os direitos do trabalhador e da trabalhadora não tínhamos aceito já, não estávamos de acordo em que esses direitos, as vitórias, as conquistas dos trabalhadores eram sem volta para trás? Não tínhamos aceito já o princípio de que no direito do trabalho, como nos direitos humanos, cada conquista é para sempre, que não se pode voltar para trás? Bem, resulta que o presidente da Argentina, por exemplo, está absolutamente dedicado a voltar para trás. O Bolsonaro, a mesma história no Brasil, e outros presidentes em outros países também. Então, eh, hoje as coisas estão muito complicadas, e é o momento em que, como bem fala Sandra, é o momento em que a ideia de deconstruir ou desconstruir é, ganha uma importância muito grande. Professor, se o presidente Fábio nos permitir, teria mais uma pergunta do YouTube, depois eu passaria para o presidente Fábio, que ele também teria uma pergunta e suas considerações. Pode ser, presidente? Pode, pode. E se quiser, professor, não sei como é que o professor está de horário, se quiser fazer logo as duas e o professor responde também, a gente não tomar tanto tempo do professor, o que que o professor acha? Ainda uns minutos eu tenho. É, Sim. perfeito. Depois eu vou entrar em etapas de divórcio, porque Certo, professor. depois de 44 anos de matrimônio, o divórcio não é uma coisa tão Então, simples. sim. Então, acho que a gente pode Professor, fazer as duas, Thiago. A gente pode fazer as duas certo. para ele e o professor responde como Certo. preferir. A pergunta da Silvana, ela fala como refletir, né, sobre o papel de homens e mulheres, né, nos assentos, né, enquanto ocupantes, né, das cortes supremas, né, da América Latina. Pergunta do professor Fábio. Isso, e eu queria pegar, professor Ricardo, um gancho do que o professor acabou de falar, dessa questão da democracia, né? Essa crise da democracia que a gente está vivendo em diversos países no mundo, porque me parece também que a gente vive um ciclo, e eu queria ouvir a opinião do professor, a visão do professor sobre isso,
assim, como se fosse aqueles ciclos de grandes guerras, né? Como aconteceu na Alemanha, aquela coisa de você ter uma crise econômica e aí a saída rápida seria uma ascensão de um líder que vai resolver, que promete soluções simples. E você vê, assim, a gente no Brasil tem uma desigualdade gigantesca e ano passado tivemos novos 7 bilionários. Novos 7 bilionários, quer dizer, talvez a novas tecnologias elas estimulem essa concentração de renda e essa concentração de renda gera um empobrecimento da população, que esse empobrecimento acaba gerando, buscando uma solução rápida, né? Me parece que o Milei também foi algo nesse sentido, houve um empobrecimento do país, e aí o país tenta buscar soluções que a gente sabe que não são respostas para nada, mas acaba que no desespero ali a gente tenta. Me parece que as tecnologias podem esgarçar um pouco isso, né? Porque eu consigo direcionar o discurso para um certo grupo social, e eu crio uma bolha de direita e depois uma bolha de esquerda, e cada um vivendo no seu núcleo, eu esgarço esse conflito social, e isso vai gerando essas crises democráticas, né? Esse medo constante. Eu queria ouvir a opinião do professor, a visão do professor em relação a isso. O professor falou muito bem, assim, de forma brilhante, em relação a esse lado cultural do jurista, esse lado humano, de construção da pessoa, né? Mas a gente vive um momento como esse, né? Quer dizer, a gente tem recebendo sugestões da internet, sugestões que não tem nada a ver com cultura, são memes que são perda de tempo. O Brasil é um dos maiores países do mundo com mais tempo de tela de celular, e você passa horas e horas e não aprende nada. Como que a gente pode lutar contra isso, né? Esse mundo em que a gente não tem tempo para poder ler grandes autores e que a gente fica imerso ali naquelas coisas práticas. Como que a mensagem que o professor pode deixar para a advocacia, para os advogados, como que a gente pode realmente ter essa guinada humanística que o professor colocou muito bem na sua palestra? Acho que era isso. Obrigado, professor. Não, obrigado, professor Fábio. Vou primeiro responder porque é muito breve minha resposta para a pergunta da doutora Silvana. Eu acho que, aliás, é uma vergonha para a Argentina hoje a pergunta, porque nós temos uma corte, nesse momento, a nossa Corte Suprema deve ter 5 membros e nós temos, nesse momento, 4 homens, e para a vaga que deve ser agora coberta, o presidente enviou 2 homens, não? E para a próxima vaga que vai se cobrir agora, a final do ano, também enviou um homem, não? Ou seja, que teríamos uma corte de 5 homens garantida por muito tempo. O interessante é que os 2 presidentes anteriores também enviaram 2 homens, não? E o interessante é que a República Argentina conta com muitas mulheres juristas brilhantes, brilhantes. Mas foram enviados os nomes de 2 homens. Isso está gerando um escândalo muito grande, contudo é possível que o homem que foi enviado, pela razão de que conta com muitos apoios políticos, seja efetivamente confirmado, com o que a Argentina vai ter a vergonha de ter um tribunal de 5 homens, sem mulheres. Ou seja, vamos parecer a corte de Arábia Saudita ou a corte de Irã, não? Agora, minha posição, cara colega Silvana, minha posição muito firme é que deveríamos mudar todos os sistemas de governo de todas as áreas e deveríamos gerar definitivamente uma situação de poderes de 2 pessoas, que sejam sempre um homem e uma mulher, e que devam trabalhar juntos. Os homens e as mulheres não somos iguais. Devemos ter os mesmos direitos nas questões em que se possa ter os mesmos direitos, porque há questões em que não.
Ou seja, a mulher trabalhadora deve ter direito a um sistema especial durante o período da sua vida em que tem a menstruação, deve ter direito de ter esses dias garantidos no caso de que tenha menstruações complicadas ou coisa assim, para ficar na casa ou fazer outro tipo de trabalho, trabalho por internet ou coisa assim. E o homem não tem menstruação, então o homem não tem que ter esse mesmo direito, ou seja, não somos iguais, graças a Deus, não somos iguais, e também não devemos pensar que devemos ter exatamente os mesmos direitos, não? Mas o que sim é claro é que somos diferentes. Pensamos em muitas coisas de maneira diferente, vemos o mundo de maneira diferente, então a humanidade hoje deveria considerar ter em todos os corpos legislativos, judiciais, em todos os corpos, até nos clubes de futebol, em todos os corpos deveria ser metade homens, metade mulheres. Ou seja, eu não concordo com o 30%. Eu concordo com 50 e 50. 50 homens e 50 mulheres. E não me venha dizer que não há mulheres para cobrir os 50%. Porque mulheres há, e brilhantes. Então, metade é metade. Agora, indo a muito boa e muito difícil colocação do caro professor Fábio, o caso da Argentina com o presidente Milei é, eu acho, um dos casos mais emblemáticos que eu já vi em minha vida, porque o presidente Milei chegou ao poder através das redes sociais. E ele se dedica uma grande parte do dia a estar colocando likes nos posts de outras pessoas, muito mais do que fazendo os próprios. E ele tem toda uma equipe formada fundamentalmente por rapazes, homens jovens, adolescentes, que são grandes mestres no manejo das redes sociais e que estão recebendo muito bons salários por viver dedicados, salários oficiais, por viver dedicados a manter a imagem e o contacto através das redes sociais. Eu acho que hoje estamos cada vez mais entrando em uma nova forma de democracia que eu acho extremamente perigosa, e como bem falou o professor Fábio, é a concreção maior da cultura da superficialidade e que, aliás, os posteios são de poucas palavras, estão mal escritos, não há como desenvolver uma ideia em esse espaço e demais, geram agressividade, a presença dos emoticons, não? Fazíamos com um amigo chileno no ano passado, passávamos o tempo a nos divertir imaginando uma poesia de Neruda em emoticons, não? Então traduzíamos uma poesia de Neruda aos emoticons e estávamos caindo ao chão do riso, não? Ou seja, pensamos, a ideia foi que eu lhe falei, tu te pensas hoje, a diferença, não? Imagina, eu sou um velho, eu tenho 65 anos, não? Então, eu vivi a época em que quando tu desejavas conquistar uma mulher, tu fazias poesias, ou lhe falavas coisas bonitas, não? Ou fazias todo o que nós chamávamos de verso, não? Fazias foto, que aqui, que lá. E hoje envias um coração, um sorriso, não? Ou seja, o que aconteceu? Então, aquilo que aconteceu com o amor, não? É o mesmo que está acontecendo com tudo, mas a coisa terrível é que está acontecendo com a política. Está acontecendo com a política. Então, hoje,
as expressões, por exemplo, do presidente da República Argentina são fundamentalmente, todo dia, likes, não? São fundamentalmente likes. Agora, isso é como vai ser a democracia. Há um filme americano de vários anos atrás, difícil de achar, que se chama The Idiocracy, não? E que foi traduzido como A Idiocracia. Muito bem traduzido, A Idiocracia, não? Vale a pena assistir esse filme. Se vocês conseguem achar, vale a pena assistir esse filme, não? A idiocracia. Eu acho que estamos entrando em formas que, mais do que democráticas, são idiocráticas. Ou seja, estamos entrando no triunfo da imbecilidade. E isso é gravíssimo, é muito, muito grave. Não? Em vez de estar. Eu acho que temos que trabalhar muito com nossa gente jovem. Muito, muito com nossa gente jovem. Muito. Muito com nossa gente jovem. E não adianta levar os jovens pela força a ler livros. Não adianta. Não adianta. Os filmes Twilight, os filmes de Crepúsculo, que não são filmes muito importantes do ponto de vista cinematográfico, mas a questão de que a protagonista, Bella, nos livros da série, lia sempre livros do gênero gótico inglês. E então, qual foi a coisa? Que muitas moças e moços, adolescentes, por ler a série Crepúsculo, começaram a ler as irmãs Brontë, a ler a literatura Bram Stoker, a ler. E então, ou seja, podemos usar o cinema e usar a televisão para levar nossos jovens a ler, a pensar, e até o cinema é muito importante. O cinema leva muito a pensar, muito, muito a pensar. Eu sempre conto as muito boas discussões que eu tenho às vezes com meus alunos, agora já faz um tempo que não, mas as boas discussões com meus alunos a partir de The Walking Dead, não? A partir da série The Walking Dead, as discussões sobre o Estado e a questão da presença ou ausência do Estado e demais. E qual é a diferença? Que todos os alunos têm assistido The Walking Dead, não? Se eu vou fazer a mesma discussão sobre o livro de Hobbes, sobre o Leviatã de Hobbes, eu não vou achar um aluno hoje na Faculdade de Direito que tinha lido o Leviatã de Hobbes, não. E dificilmente eu consiga que eles procurem um livro para ler um livro, que, aliás, vamos reconhecer que é um livro tedioso a morrer. Perfeito, mas os mesmos problemas estão formulados em The Walking Dead. E todos os meus alunos assistiram The Walking Dead, pelo menos as primeiras 3 temporadas, porque depois o seriado vamos reconhecer que foi para qualquer parte. Mas as primeiras 3 temporadas são muito boas. E lá estão formulados todos os mesmos problemas que Thomas Hobbes formulou no Leviatã. Então, há muita coisa. Vamos ver, a questão de Dexter, não? Os alunos, muitos assistiram ao serial Dexter. Então, perfeito, a questão do criminoso serial, mas o criminoso serial que aparece como simpático para o público, porque tu, quando assistes Dexter, tu estás, ai não, não, a polícia vai pegar ele, não, 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 a polícia vai pegar ele, mas a polícia vai pegar ele, mas ele é um criminoso terrível, ele já matou muita gente, não? Então, como a polícia vai pegar ele? Tu tens que estar do lado da polícia, rapaz, não do lado do criminoso. Então, é muito interessante ver como, pensemos no Brasil, sem ir mais longe, no caso de Virgulino Ferreira, o Lampião, não? De como ele era, nas faculdades de Direito, naquele momento, ele era o exemplo do terrível criminoso. E, ao mesmo tempo, na literatura de cordel, o povo brasileiro lhe cantava ao herói Lampião.
não? E Maria Bonita era um exemplo para as mulheres. Então, digamos, essas questões temos que trabalhar hoje sobre a profundidade em nossos jovens. É fundamental. E uma coisa que estão liderando nesse momento os finlandeses, que a Finlândia é, nesse sentido, o primeiro país que está trabalhando com isso, desde os primeiros anos da educação, trabalhar sobre a questão das fake news. Ou seja, trabalhar sobre a questão de desenvolver uma capacidade para distinguir o que é verdadeiro do que pode ser falso. Pode ser verdadeiro e pode ser falso. E trabalhar uma cultura de, vamos ver, vamos ter as redes sociais. Todos temos, em geral, redes sociais, alguma estamos, pelo menos em alguma, e as utilizamos e demais. Não há problemas. Ou seja, imagino que vocês têm carro. Perfeito. Hoje todo mundo tem um carro. Imagino que vocês têm carros. Perfeito. Mas você não vai pelo centro, você não vai pela Avenida Paulista a 150 quilômetros por hora. Porque você sabe que isso é perigoso e pode matar pessoas ou ferir pessoas. Então, quando você pega a Avenida Paulista, você vai à velocidade que está indicada. E você, quando a luz vira vermelha, você para o carro. Perfeito. Então, está mal utilizar o carro? Não, não está mal. É perigoso o carro? Sim, é perigoso. Então, o que temos que fazer? Aprender a utilizar o carro e utilizar o carro com cuidado. Não? E sim usar o carro. Então, vamos usar a inteligência artificial, como falava a colega, sim, temos que usar a inteligência artificial. Vamos usar as redes sociais? Sim, vamos usar as redes sociais. Porque também as redes sociais permitiram movimentos interessantíssimos como a Primavera Árabe, por exemplo. A Primavera Árabe foi gerada através de redes sociais. O movimento espanhol, não? Da Porta do Sol, em Madrid, foi gerado através de a manifestação massiva no Brasil em uns anos atrás, que também foi gerada, que foi muito notável em Brasília, não? Também foi gerada por redes sociais, ou seja, a rede social também traz uma possibilidade muito interessante de exercício de direitos, não? Eu, por exemplo, eu atuei como espelho de mulheres, por exemplo, no Irã, que precisavam um espelho nas redes para dizer o que estavam pensando, o que estavam passando no Irã e demais. Ou seja, graças às redes sociais, pudimos saber o que estava acontecendo com as mulheres no Irã na rebelião do ano passado. Então, não temos que rejeitar essas coisas. Seria ridículo. O que temos é que educar a nós mesmos e a gente jovem para usar as coisas bem. Essa é a minha ideia. Muito bem, professor. Mais uma vez, muito agradecido. Registrar aqui que eu também vi no YouTube a nossa professora Tânia Mota. E, e agradecer mais uma vez a disponibilidade, dado o avançar da hora, para evitar o divórcio, né? Liberar o professor Ricardo, agradecer mais uma vez a oportunidade ao nosso presidente Fábio, a toda a estrutura, nossa estrutura da OAB, que gentilmente nos acompanhou até a presente data, e deixar aqui já consignado, né? Eu já estava combinando com o presidente Fábio, nós vamos invadir, né? Nós vamos invadir o seu território, né, professor Fábio, professor Ricardo, vamos levar com certeza um bom grupo, fazer um curso, né, umas aulas com o professor Ricardo, depois trazer o professor Ricardo aqui também, para o estado aqui de São Paulo também, para disseminar o conhecimento, mas com certeza vamos querer, né, professor Fábio, levar aí um grupo de alunos para fazer um intercâmbio com o professor Ricardo e agradecer e deixar a porta das Ordens dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo,
à disposição do presidente Ricardo. Mais uma vez, desejar a todos e a todas uma excelente noite, é uma santa Páscoa, uma celebração agora nesse final de semana, e que essa data seja importante para que possamos, né, criar um espírito humano nas pessoas, que as pessoas possam amar mais, ter menos ódio, ter mais empatia, e se Deus quiser, culminar cada vez mais que as pessoas possam viver em paz e garantir. Porque, como diz o professor Ricardo, sem a paz não há direito. E o maior de todos os direitos, né? Estamos, né, numa comissão de direito constitucional, que o ser humano tem na vida é a sua vida, a sua liberdade, mas principalmente o direito à sua felicidade plena. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. E encerramos aqui a nossa primeira aula desse projeto, desse ano letivo. Obrigado a todos. Obrigado, professor.